Oi Book Crushers, aqui é o Henri Neto, nós estamos em mais um vídeo para o blog Minha Estante e hoje eu trago para vocês, como todo começo de mês, o nosso diário de leitura com todos os livros que eu li no mês passado, em dezembro. E eu preciso dizer que depois de um longo e terrível inverno, finalmente eu consegui ler 10 livros em um mês. Dezembro foi um mês realmente muito engraçado, pois eu comecei não lendo nada e ficou assim por 2 semanas inteiras, até que chegou mais ou menos o dia 20 e sei lá, houve um estalo na minha cabeça e comecei a ler tudo que estava à minha frente. Eu espero de verdade que vocês gostem do vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Começando como sempre pelos livros físicos, o primeiro livro físico que eu terminei nesse mês de dezembro foi O Gelo Negro, da Becca Fitzpatrick, lançado por aqui pela Editora Intrínseca, e o primeiro thriller jovem adulto escrito pela autora. Esse livro aqui ele conta a história da Brit Pfeiffer. A Brit está planejando uma viagem para as montanhas com a melhor amiga dela, e a Brit tem um motivo oculto para desejar fazer trilhas. Ela quer mostrar pro ex-namorado, que é o irmão mais velho da melhor amiga dela, que ela superou a separação dos dois. Mas logo que você começa a ler o livro, você percebe que isso não é exatamente verdade. E existe um porém muito grande nessas montanhas. No ano anterior, 3 garotas foram assassinadas nessas montanhas. E quando a Brit e a melhor amiga delas estão viajando, o carro delas acaba enguiçando no meio de uma tempestade de neve. As duas ficam totalmente ilhadas no meio do nada. Elas vão acabar saindo do carro e procurando abrigo. Mas ao encontrar abrigo em uma cabana antiga, habitada por 2 rapazes, elas vão ser feitas de reféns, porque aqueles 2 caras, eles na verdade são bandidos que estão tentando fugir da polícia. E vão acabar sequestrando elas para que consigam sair da montanha sem serem pegos pela polícia. Basicamente essa é a premissa do início de Gelo Negro. Mas o que eu posso dizer sobre esse livro é que eu esperava bastante coisas. Para falar a verdade, eu posso chegar aqui e apontar para vocês tudo que eu gostei e tudo que eu não gostei em Gelo Negro. Algo que eu gostei de verdade foi a Becca saindo da zona de conforto. Esse é um livro, como eu disse, é um thriller jovem adulto e ele tem uma história realmente impactante, uma história realmente envolvente. Outra coisa muito legal que o livro aborda, o livro traz como tema, é a misoginia, que ele meio que permeia ali nas entrelinhas e no final você descobre que o grande tema do livro é justamente esse. Mas assim como eu posso apontar para vocês os pontos positivos, eu também posso apontar os pontos negativos. Um deles, e que me irritou bastante, foi a própria protagonista, a Brit. A linha narrativa dela durante o livro inteiro é justamente para mostrar essa garota que é totalmente dependente da figura masculina, que vai se empoderando e vai conquistando a sua independência. Mas em 60% do livro, a Brit dependente, ela me irritou pra caramba. Ela tem umas atitudes muito burras. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. Mas o principal que me desagradou foi o epílogo do livro, que ela podia ter feito esse mesmo epílogo de Gelo Negro, mas de uma forma totalmente diferente. Como a própria sinopse grita, é um livro que fala sobre assassinatos, é um livro que fala sobre bandidos e morte. E o epílogo dele é totalmente sol, margaridas e amarelo maduro. Não combinou com a história. Enfim, dei 3 estrelas para Gelo Negro. Foi uma experiência boa, mas eu tenho certeza que a Becca Fitzpatrick pode fazer muito mais do que Gelo Negro. E a minha segunda leitura física de dezembro também foi a minha última leitura do ano, e eu estou falando de Me Abrace Mais Forte, o musical, a história de Tiny Cooper, escrito pelo David Lefton e lançado por aqui pela editora Galera. Eu recebi esse livro aqui de parceria e ele é, na verdade, um spin-off / companion de Will e Will, que o David Lefton escreveu com o John Green. Para quem já leu o Will e Will, sabe o quanto Tiny Cooper é, sem sombra de dúvidas, o personagem mais carismático daquela história. E que Me Abrace Mais Forte, na verdade, é uma peça, um musical que existe dentro da história de Will e Will. E nesse livro aqui nós temos exatamente isso, o roteiro de Me Abrace Mais Forte, que conta a história do Tiny Cooper desde que ele nasceu, passando pela relação dele com a família, como ele conheceu o Will Grayson do John Green, a paixão dele pelo futebol americano, os 19 relacionamentos que ele teve e até ele conhecer o Will Grayson do David Lefton. Como eu disse lá na resenha, lá no blog, que o link vai estar aqui embaixo, eu não sou exatamente o maior amante de musical. Eu posso contar nos dedos da mão esquerda quantos musicais eu já assisti na minha vida e quantos eu realmente gostei.
Então eu tava com o pé muito atrás com relação a Me Abrace Mais Forte, porque apesar de eu adorar o personagem de Tyler Cooper, eu tenho essa relação problemática com musicais. Mas depois que eu li esse livro aqui, eu percebi que não havia outra forma de contar a história do Tyler a não ser através de um roteiro de musical. Sim, o texto é repleto de músicas e de marcações, mas entre algumas cenas nós temos os comentários do Tyler Cooper sobre aquela cena e por que ele escreveu aquilo daquele jeito e como nós podemos interpretar isso, e essa conversa que ele vai tendo com o leitor é muito legal. Sem falar que a maioria das músicas que tem aqui, elas são tipo hilárias, e isso é uma marca muito legal do David Levitan, porque ele tem um vocabulário justivador, mas em nenhum momento esse texto cheio de palavrão ele vai te afetar ou vai ficar agressivo pro leitor. É muito engraçado isso. E ele tem uma mensagem muito legal, pois sim, esse livro tem uma mensagem muito legal por detrás de toda a história do Tyler Cooper. Enfim, mesmo odiando musicais, eu adorei o musical do Tyler Cooper. E se ele existisse de verdade, eu com certeza ia assistir. Eu dei 4 estrelas para Me Abrace Mais Forte, do David Levitan. E o último livro físico a aparecer por aqui, na verdade foi a minha primeira leitura do ano. Eu estou falando de Sorria, Você Está Sendo Iluminado, do Felipe Guga, que também foi lançado pela editora Galera aqui no Brasil. Como eu disse para vocês no nosso último book haul, o Felipe Guga ele é um designer gráfico, ele é um artista plástico e através de ilustrações ele recria citações de pessoas famosas e aforismos motivacionais, insere isso em um contexto totalmente pop através das ilustrações dele e traz para o leitor essa ideia de iluminação, essa ideia de ver a vida pelo lado do copo cheio. E o contexto geral de Sorria, Você Está Sendo Iluminado é muito interessante. Não tem como não ler esse livro em uma sentada, mas você se vê parado em determinada mensagem, em determinada ilustração e realmente pensando sobre algumas coisas. O exemplo disso é uma ilustração bem simples e que eu fiquei olhando para ela durante um tempo porque se encaixou totalmente comigo, que foi essa aqui. Menos Wi-Fi e mais conexões. Foi meio que um tapa, sabe, sem mão, porque eu sou totalmente refém da tecnologia. E quando eu mandei essa foto para uma amiga minha, ela meio que falou, isso aí é você. Então aquela imagem do Mushu totalmente me definiu. Desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Passando agora para os livros digitais, que com certeza foi o que eu mais li nesse mês de dezembro. Os primeiros livros digitais que eu li no mês passado são os 2 primeiros contos da série Contos sobre Encontros, da Ige Maciel, que foi O Meu Querido Professor e O Meu Querido Doutor. O mais engraçado com relação a esses 2 livros é porque eu dei 3 estrelas para os 2, mas por motivos completamente diferentes. Meu Querido Professor, eu gostei muito da história que a Ige Maciel criou para eles, mas eu não gostei nada dos protagonistas. Já Meu Querido Doutor, eu gostei muito dos protagonistas da história, mas o conto não tinha história nenhuma para contar. O primeiro conto ele conta a história de uma menina que acabou de ser dispensada pelo namorado. Ela vai pra balada com a amiga, conhece um carinha, se interessa, o cara é super bonitão. Eles meio que passam o final de semana juntos. Aí quando ela volta pra faculdade, na semana seguinte descobre que o carinha que ela ficou era professor dela. A história era muito interessante, mas eu achei os personagens do conto super sem graça. Em compensação, eu adorei os protagonistas do segundo conto. O cara, apesar de médico, ele é super engraçado, ele é super expansivo. E a garota é bailarina, e o irmão dela é médico e amigo desse cara. Então as conexões, as histórias básicas desses 2 personagens eram muito boas e são muito carismáticos. Mas a história não acontece nada. Tipo, eles se conhecem e só. Eu dei 3 estrelas para Meu Querido Professor e dei 3 estrelas para Meu Querido Doutor. É aquele tipo de história, aquele tipo de conto de 60 a 70 páginas que você lê em uma tarde. Essa série ela possui mais 3 histórias na Amazon. Mas tem muita coisa para ler, né? Para histórias com tantos problemas assim. Teria sido melhor ter ido ver o Pelé. Logo após esses 2 contos, eu li um livro que estava no meu Kindle há muito tempo atrás, que foi Bully, da Penelope Douglas. E ele conta a história da Tate e do Jared. Tate e Jared eram melhores amigos de infância, mas aí o Jared acabou que foi passar um verão com o pai, e quando voltou, ele voltou super diferente, voltou destratando a Tate, e ele acaba se tornando o principal bully da garota na escola. Enfim, esse foi um livro em que ao mesmo tempo eu esperava uma coisa, ele me apresentou outra, isso me surpreendeu, mas ao mesmo tempo ele não foi exatamente tudo aquilo que eu esperava que ele fosse. Sim, isso foi muito confuso.
A forma que o Jared pratica bullying na Tate, ela é muito agressiva. Em alguns momentos chega a ser assustadora. Aí depois, quando vai haver a redenção do Jared, porque, pelo amor de Deus, né, gente? Você já começa esse livro sabendo que em algum momento o Jared vai se redimir com a Tate. E ele revela que gosta dela. E ele revela as explicações por que ele tratava ela assim, por que ele se transformou o bullying dela. E eu só conseguia pensar, é sério, garoto. Como eu disse, o bullying dele era muito pesado, muito agressivo, para no final ele resumir como: desculpa, eu estava apaixonado por você, eu não sabia chegar em você. Oi? Se me atacar, eu vou atacar. Enfim, se por ser o Matt Young adulto, ele me surpreendeu bastante a forma como a autora tratou o bullying, fez engolir as justificativas dela goela abaixo, me decepcionaram bastante. Eu dei 3 estrelas para Bully da Penelope Douglas. Eu sei que ele é o primeiro volume de uma série, mas eu não tenho intenção nenhuma de continuar essa história. Para mim, Bully já tá ótimo. E no dia 25 eu peguei para ler Um Conto de Natal de Charles Dickens. Para quem não conhece a história, que pode parecer impossível, o livro ele conta a história do velho Ebenezer Scrooge, que é um homem extremamente sovina. Ele é uma pessoa simplesmente horrível, ele trata as pessoas ao seu redor da pior forma possível. E, como cereja do bolo, ele não gosta do Natal. A história de Um Conto de Natal começa um dia antes do Natal, na véspera do Natal. Ele chega em casa e eis que aparece para ele o fantasma do sócio dele que morreu há 7 anos atrás. A aparição é um cara cheio de correntes, sofrendo pra caramba, pois o sócio era, uma cópia do Scrooge. E ele vem falar pro Scrooge que ele vai receber visita de 3 fantasmas e que ele precisa se redimir para ele não acabar não tendo o mesmo fim que ele está tendo. O Scrooge fica completamente aparvalhado, ele realmente não quer acreditar naquela aparição. Mas o que acontece no dia seguinte, os 3 fantasmas do Natal aparecem para ele. E é a partir desse ponto que a história do Charles Dickens realmente começa. Mesmo sendo um clássico, mesmo sendo um livro escrito na era vitoriana, a narrativa do Charles Dickens é muito gostosa, é muito divertida. Em nenhum momento você se sente lendo aquele clássico arrastado, sabe? Ela é muito fluida, com vários momentos bem-humorados e em várias passagens, quando o Scrooge está fazendo essa viagem com os fantasmas do Natal, meio que brotaram uma lágrima no meu olho, porque foram momentos assim que partiram meu coração de verdade. É engraçado pensar que mesmo depois de todos esses anos existe tanto Scrooge por aí, e não só com relação ao Natal. Mas eu adorei Um Conto de Natal, dei 4 estrelas e com certeza quero ler outras coisas do Charles Dickens. E por falar no dia 25, no Natal, a Amazon ela estava com vários livros grátis para você fazer o download para o Kindle. E eu acabei encontrando esse livro. Eu não esperava, de verdade, ler esse livro, porque ele é a continuação de uma trilogia cujo o primeiro livro entrou para o seleto hall dos piores livros que eu li em 2015. Eu estou falando de Redenção e Submissão, sim, a continuação de Redenção de Cafajeste da Nona Pavolini, lançado por aqui pela Fábrica 231. Como eu disse lá na resenha do blog, esse segundo livro seria com o Matt, um dos únicos personagens que eu gostei de verdade no primeiro livro, mas eu nunca iria pagar R$40 para ler a continuação de livro que eu não gostei. Então, quando eu vi ele de graça, eu pensei, é com o Matt, então vamos lá, vamos tentar ler. E você se lembra que eu levei quase 3 meses para ler as 550 páginas de Redenção de Cafajeste? Então, eu li as 450 páginas de Redenção e Submissão em uma tarde de domingo. Sim, isso é um plot twist. Eu realmente não esperava nada, apesar de eu gostar bastante do personagem do Matt, mas a Nona Pavolini me surpreendeu positivamente com esse segundo livro da trilogia. Ele conta a história do Matt, que é o melhor amigo do Arthur do primeiro volume e que acabou se interessando pela Maiana, que é o par do Arthur no primeiro volume. E basicamente é o rebote dele, é depois de ele ter levado o pé na bunda da Maiana. Mas é muito engraçado ver como a autora ela foi sucinta nesse volume. Eu não me senti enrolado em nenhum momento, a história é bastante dinâmica. O Matt é um protagonista 1 milhão de vezes melhor do que o Arthur. E para completar, o par dele nesse livro é 1000 vezes mais interessante que a Maiana, que é a Sophie. Para começar, vamos deixar claro uma coisa. A Sophie, ela é negra. Ela foi a primeira protagonista negra que eu li em 2015. E eu estou falando do meu último mês de leituras de 2015. Vocês percebem o quão errado isso pode ser? Mas além do fato da Sophie ela ser uma POC, a história de vida da Sophie ela também muito interessante. Ela é muito bem trabalhada. Ela tem traumas de verdade no passado dela.
A relação do Matt e da Sofia é totalmente cão e gato, que é o meu tipo de relação favorito em livro de romance. Eu me diverti bastante, como eu disse, eu consegui ler um livro de 450 páginas em um dia. Enfim, foi uma surpresa de final de ano. É o tipo de livro para um final de semana, para você se distrair, para você se divertir. Eu achei esse divertido de verdade, mas para Redenção e Submissão eu dei 3 estrelas. Depois de Redenção e Submissão, eu acabei pegando para ler a trilogia Shattered Star, da J.J. McEvoy. A sinopse básica de Shattered Star é basicamente contando a história do Noah e da Amélia. Os dois, eles foram estrelas mirins, eles ganharam Oscars quando eram adolescentes. Eles já foram namorados, mas acabaram terminando da pior forma possível. A carreira deles está indo pro buraco. Então, tanto o Noah quanto a Amélia acabam aceitando o papel em uma das adaptações mais esperadas do ano. E apesar das diferenças, apesar dos dois terem brigado, se separado da pior forma possível, eles vão ter que trabalhar juntos como um casal para fazer esse filme um sucesso e para, é lógico, salvar a carreira de ambos. A premissa original do livro é basicamente essa. Eu comecei o livro e a autora estava me dando exatamente isso. Tanto que estava me divertindo bastante durante a leitura do primeiro volume. Com os detalhes sobre a adaptação, a produção do filme, a relação difícil entre os dois. Mas aí acontece, no final do primeiro volume, algo que me fez pensar: pra quê? Pra que J.J. McEvoy? Ela deu um plot twist totalmente forçando a barra, e a partir do segundo livro a trilogia descambou em uma história que eu não estou entendendo até agora. Nós saímos de Hollywood e vamos acabar passando por assassinato e conspiração em Hollywood, e polícia corrupta, e a máfia irlandesa no meio da história. Quando eu cheguei no final do terceiro livro, eu só fiquei me perguntando: como eu cheguei aqui, nesse ponto? Não tem aquela expressão de Meninas Malvadas, o barro? Gretchen, para de tentar fazer o barro acontecer. Isso nunca vai pegar. Foi basicamente isso que eu senti com o Shattered Star. A J.J. McEvoy tentava forçar a barra do livro comigo, com as tramas malucas que ela tinha desenvolvido, e eu olhava e falava: mulher, você não tá me convencendo dessa história. Para enquanto é tempo. E quando ela parou, já era tarde demais. Enfim, eu dei 2 estrelas para todos os volumes da trilogia Shattered Star. Mas, como eu sou uma pessoa extremamente justa, só que não, eu resolvi dar mais uma chance para J.J. McEvoy. E eu acabei pegando uma novela da trilogia mais famosa dela, que é Ruthless People, que fala justamente sobre máfia irlandesa, e que é algo que já prometia na sinopse, ela não inventou ali no meio da história. E conta a história do Declan, que é um dos membros dessa poderosa família irlandesa, que acaba se apaixonando pela Coraline, que é essa menina negra, herdeira de um banco de Chicago. E os dois vão acabar se envolvendo, mas ele tem essa vida dupla de mafioso, e ela é aquela menina inocente, etc e tal. Nesse, por já estar preparado pelo que a autora iria aprontar, eu já aceitei melhor as situações. É um livro que tem até bastante ação e eu gostei muito das cenas de ação de Declan e Coraline. Sim, esse foi o meu segundo livro do ano que teve uma protagonista negra, mas esse fato da protagonista ser negra em Declan e Coraline, não sei, nada e nada é nada. Mas voltando, eu acabei me divertindo mais com Declan e Coraline. O começo foi um pouco apressado pra mim, mas eu depois entendi que eu deveria ter lido esse livro depois de ter lido a trilogia Ruthless People. E não, eu não vou ler no momento, vou dar uma pausa com J.J. McEvoy. Mas ela me entreteve e eu consegui me adaptar mais ao mundo que ela criou em Declan e Coraline. É um livro perfeito? Não, mas eu me diverti mais, foi mais coeso com a própria história. E eu dei 3 estrelas para Declan e Coraline, da J.J. McEvoy. Bom pessoal, esse foi o nosso primeiro diário de leitura do ano de 2016. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Me desculpe pelo tamanho do vídeo. Enfim, se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo em gostei, vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é um Book Crusher, se inscreva no Na Minha Estante para estar sempre recebendo todas as novidades que eu posto por aqui. Curta a fanpage da Minha Estante lá no Facebook, onde eu posto todas as novidades durante a semana. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser seguir as minhas aleatoriedades, é só clicar aqui embaixo na caixa de informações. Bom pessoal, vocês já leram alguns desses livros que eu falei? Vocês pretendem ler alguns desses livros que eu falei? Quais foram os livros que vocês leram no mês de dezembro? Eu gostaria muito de saber. Deixa aqui nos comentários, vamos conversar, porque vocês sabem que essa é a parte mais importante do vídeo pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pois aqui foi o Henrique Neto para mais um diário de leitura do blog Na Minha Estante. Tchau pessoal e até o próximo vídeo.